Já deixa eu procurar aqui. Vamos falar do São Paulo, que ontem, gente, fala a verdade, o que foi aquilo? Que jogo foi esse, hein? Que jogo foi esse? Primeiro que assim, essa jogada surpreendente aqui, ó, do Novo Horizontino, e olha o erro de marcação. O Rômulo, que é contratado do Palmeiras, sobe sozinho e pã, vai lá e faz 1-0. Ó, de novo, volta um pouquinho, ó. Veja, quando ele vai subir, ele sobe sozinho, ó. Ele não tem ninguém na marcação. Foi uma bobeira geral do São Paulo. Muito bobeira. E aí o São Paulo começa a aumentar o seu volume de jogo. Tem aí esse ataque, ó. Veja a velocidade. E encontra o Ferreirinha, que dá um belo toque. Tira do goleiro, desvia do goleiro, só que ele cai, ó. Vamos ver se repete. Não, volta, ó. Repara aqui. Pá. Aí o São Paulo perdeu o Ferreirinha. Volta mais um pouquinho aqui. Vamos voltar, volta, ó. Vamos dar o play. Então vamos lá, ó. Pá, foi. Olha esse arranque do Lucas. E encontrou o Ferreirinha aqui, ó, sozinho. Deixa eu melhorar o frame. Ó, é tão rápido que não dá pra manter o frame. E aí, veja que o goleiro, ele tá fechando todo o ângulo. É o Jordi, que já jogou no Vasco da Gama. Todo mundo conhece ele. Ele vai fechar o ângulo, ó. E o Ferreirinha vai jogar no canto mais improvável. Veja, ó. O goleiro já tá caindo. A jogada é numa velocidade tão grande que não dá pra manter frame. Ó, frame seguinte. Ele já tirou. Foi muito rápida a jogada. E nessa trombada, ele cai e se machuca. Tanto que ele já cai com a mão ali no quadril e aí não teve jeito. Ele pegou e teve que sair, o que foi uma perda importante para o São Paulo perder o Ferreirinha. Esse cara aí, ele é muito habilidoso, eu gosto do futebol dele, já desde a época do Grêmio. É um cara que é um atacante de lado. O time do Novo Horizontino veio sim, todo fechadinho, todo, ó. Tanto que, ó nessa imagem que eu tô aqui. Eu tô aqui um pouco por cima. Deixa eu me jogar aqui um pouquinho para fora. Pera aí, deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Agora sim. Aí sobe mais um pouquinho. Opa, aqui é demais. Aqui é demais. Volta, isso. Só para dar uma margem aqui. Então, só nessa jogada, ó, nós temos aqui. Vem comigo, deixa eu dar um play aqui. Ó, tem não tá aparecendo o mouse. Deixa eu só andar. Pronto, agora sim, vai aparecer o mouse. Ó, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Isso na linha da grande área. Aqui no meio campo, a segunda linha de 4, ó. E você vai ver que todo mundo do São Paulo tá acompanhado por alguém. E quem tá com a bola vai tomar 2 jogadores do Novo Horizontino aqui na pressão, tá vendo? Realmente, veio com um sistema defensivo aí do Eduardo Batista muito bem organizado. E aí vai. Olha essa jogada, domínio na área. E grande defesa do Jordi, surpreendeu, hein? Tomou um susto, mas fechou o gol. E só deu São Paulo. O São Paulo aumentou muito a pressão. Ó, já vou falar pra você o que eu acredito desse jogo. O São Paulo, com o Thiago Carpini, voltou a ter as mesmas oscilações do tempo do Rogério Ceni, que era desse jeito no tempo do Rogério. Oscilava de um jogo para outro, quase perdeu a classificação no domingo passado contra o Ituano. No último instante, numa cobrança de pênalti dado pelo VAR, encontraram a classificação. Agora, começa perdendo o jogo, se recupera na partida e depois desliga. É uma coisa muito que lembra o São Paulo do Rogério Ceni. Eu acredito que, se fosse o Dorival, não teria perdido essa classificação. Agora os pênaltis. Esperou. Vamos trocar que eu vou botar para o que foi o VT da Cazé TV. Então veja, se fosse o Dorival Júnior, eu duvido que ele teria perdido essa classificação. Faltou liderança pro Carpini. Desbloqueando o emoji do Timão, é isso aí. Boa, isso. Vamos lá, desbloqueando os emojis. Só deixa eu baixar minha câmera aqui um pouquinho aqui assim, ó, peraí. Vira aqui, tá bom. Senão eu fico muito fora, tem que fazer meio assim. Então, se fosse Dorival Júnior, não teria perdido essa classificação. O Thiago Carpini não teve liderança. E assim, existem técnicos e técnicos. Sim, o Thiago Carpini demorou para fazer substituição. O Thiago Carpini, sim, demorou para mexer e não teve liderança.
Aí o pessoal fica, não, precisa dar tempo pro treinador, aquela coisa toda. Ó, numa boa, você precisa dar tempo para treinador quando o cara é bom, sabe? Se o cara não é bom, como foi o caso aqui do Carpini, na minha opinião, não tem essa de, vamos dar um tempo, vamos ver qual é que é. Não, o Carpini não está na altura do São Paulo, que precisa de um treinador assim, robusto. Robusto, não adianta ficar com treinador nota 5,5 que não vai chegar a lugar nenhum. Tem, assim, desiste. Eu não acho legal. Eu não acho legal. Tem que vir um treinador que possa, de fato, estar à altura da grandeza do São Paulo. Senão, desiste. Desiste. Vai passar o Campeonato Brasileiro no meio de tabela com um bom elenco. Qual foi o trabalho do Carpini? Boa pergunta. Qual foi o trabalho do Carpini? Não teve trabalho. Não teve trabalho. Ele pegou do Dorival e seguiu mal. Então, a gente precisa, assim, vamos defender, tem que dar tempo pro trabalho do treinador. Primeiro, ninguém da imprensa, ninguém das mídias sociais pode ir mais no centro de treinamento e acompanhar um treino. Então não tem essa de, vamos ver qual é o trabalho. Não dá para saber o trabalho. Como é que ele conversa com o jogador? Como é que ele treina? Como que ele faz isso? A gente não tem acesso. Tanto que eu só discuto aqui resultado. Eu não tenho repórter lá dentro, eu não tenho WhatsApp de diretor de clube, eu não tenho WhatsApp de jogador de futebol para ficar aqui perguntando, qual é que é? Me dá uma notícia aí de dentro. Cara, não tem isso. Então a gente só discute o que? Resultado. E os resultados do Carpini foram muito abaixo da expectativa do São Paulo. E o Carpini não veio contratado para o São Paulo para passar esse papelão. Aliás, veja o tamanho do erro do Carpini. Veja como ele se entortou inteiro. Primeiro, ele empatou um jogo contra o Novo Horizontino. Se tivesse classificado nos pênaltis, já enfrentaria o Palmeiras na semifinal, o que deveria ser a final do Paulistão ia se tornar uma semifinal. Pô, isso é complicado, porque final você teria 2 jogos contra o Palmeiras. Mesmo que você não ganhasse o título, pô, a renda de um jogo desse tamanho no Morumbi, o São Paulo perdeu. Ganhou a Supercopa. Sabe por que ganhou a Supercopa? Porque ainda estava vindo no embalo. E naquele jogo da Supercopa, o São Paulo jogou trancado. Tem react, tá lá no YouTube, né? Eu fiz aqui no YouTube, tá lá. Aqui o VOD já perdeu, mas no YouTube ainda tem lá. Então, ali, o que aconteceu? São Paulo jogou fechado pra caramba. E aí foi pros pênaltis, que é a grande fragilidade do Palmeiras. O torcedor palmeirense sabe. Foi pro pênalti, puta, um abraço. Um abraço. Sim, ali na Supercopa ainda era o time do Dorival. Agora, nossa. Ô, Chico, seja bem-vindo ao chat. Sim, o Luciano perdeu. O Luciano perder chances, eu não entendo que seja um problema, porque assim, ele perde 3 gols, mas daqui a pouco ele faz o dele. E muitas vezes é decisivo. Então assim, eu prefiro o Luciano perdendo um monte de gol, mas tentando fazer gol, sabe? E aí, às vezes dá azar, às vezes tem um vento, tem um monte de coisa aí que pode interferir nisso daí, sabe? Então, assim, o time tá sem identidade. Porque o que é o time do Carpini? Eu não sei o que é o time do Carpini. Eu não faço ideia do que é o time do Carpini. Eu sabia que era o time do Dorival. Um time que estava com posicionamento consistente, rápido, que não matava, não é que privilegiava, não matava a individualidade dos craques. Então, Luciano rendeu... Carelli rendeu, Lucas rendeu, todo mundo rendeu no São Paulo. Era um time que sabia jogar coletivo e que tinha espaço para individualidade. E agora, o São Paulo faz o quê? Se embola inteiro. Então, assim, o primeiro erro, olha só o tamanho dos equívocos. Primeiro erro, erro número 1. O São Paulo empatou com o Novo Horizontino, já ia pegar o Palmeiras. O time já ia perder pelo menos 2 jogos. Com visibilidade para publicidade, um deles no Morumbi, sabe? O Rames não bate pênalti. Cara, eu tava escutando esse jogo com a imagem da TV Record
e o áudio em diferentes emissoras. Eu passei por todas elas. Ouvi um pouco na CBN, ouvi um pouco na Rádio Bandeirantes, um pouco na Jovem Pan Esportes. E ali, na Jovem Pan Esportes, o locutor Nilson César, ele falou o seguinte, que quando o Dorival estava no Flamengo, ele conversava pelo WhatsApp com o Dorival e ele perguntava: e o Vidal? Lembra do Arturo Vidal no Flamengo? E o Vidal? Ele falava: o Vidal só aguenta 15 minutos. E aí, a tese do Nilson César é que o Rames Rodrigues é o Vidal do São Paulo. Eu vou ver até se eu consigo daqui a pouco, depois dos melhores momentos, encontrar essa fala do Nilson César aqui. Mas ele falou assim: o Rames Rodrigues é o Vidal do São Paulo, só aguenta jogar 15 minutos. Ele não aguenta jogar em intensidade um tempo inteiro. Não, ele não consegue. Ele não consegue jogar o tempo inteiro. Então o Rames Rodrigues, ele ainda por cima, tá marcado por aquela cobrança de pênalti que ele mandou na lua. Foi em que campeonato que foi? Foi Sul-Americano ou foi Libertadores? Agora eu não me recordo. Me ajuda aí, chat. Onde foi que ele, mandou na lua? Vamos ver se alguém do chat escreve em que jogo que foi esse. Enfim. E aí, o que aconteceu? O Carpini botou o Rames Rodrigues a pedido da torcida, mas ele não bancou o Rames na cobrança de pênalti. Isso, acho que foi na Sula. Valeu, Tico. Valeu, Tico. Então, eu acho que... É isso. Foi na Sul-Americana. Eliminação do São Paulo. Então, assim, a torcida tava pedindo o Rames Rodrigues. Ele atendeu. Cara, a pior coisa que pode acontecer num técnico é quando ele joga pra torcida. Sabe? Joga pra torcida. Deixa que a torcida... vamos no clamor dela. Se eu fui eliminado, mas eu fiz o que vocês me pediram. Meu, isso aí é coisa de técnico mequetrefe. Desculpa a palavra. É mequetrefe. O Thiago Carpini não está na altura do São Paulo. Sim, a torcida chamou ele de burro. Sim, o que para um técnico fraco como o Carpini abala, com certeza. E também entregar para o adversário. Em jogo eliminatório você não pode torcer contra, você tem que torcer a favor. Concordo com você, que isso aí é ajudar o adversário, chamar o próprio técnico de burro, vai ao jogador da própria equipe. Concordo tudo isso. Então, o que rola? O Carpini não bancou o Rames Rodrigues. Então, por isso, eu acredito que o Thiago Carpini deveria ser desligado amanhã de manhã. Inventa aquela história, foi chamado para uma reunião no CT aqui da Barra Funda, tal, não sei o quê. A gente agradece o trabalho prestado, deseja sucesso na continuação da carreira, essa coisa toda, tal. Enfim, conta uma história bonitinha, teve tantas vitórias, tanto por cento de aproveitamento, chegamos até as quartas de final, enfim. Mas o Thiago Carpini não está à altura do São Paulo. Esquece. Com esse time, cara... Você tem um ataque com Lucas, Caleri, Ferreirinha. Ainda tem Luciano. Como que um time desse me perde uma classificação pro Novo Horizontino? Sabe? Quem seria uma boa opção? Olha, gente. Vai ter que fazer pesquisa. Não tem jeito. Quem você poderia convidar? O Roger Machado, que tá no Juventude, mas também não dizem que ele não é bom de vestiário. Tudo bem? O Crespo. O Crespo seria um cara legal. O Crespo também seria um cara legal. Trevejinho. Valeu. Seja bem-vindo ao nosso chat aqui. O Carpini não soube trabalhar de modo nenhum. Não soube trabalhar, com certeza. Com certeza. Concordo com você, Trevejinho. Não soube trabalhar o elenco de São Paulo. E outro nome. Você poderia buscar algum nome sul-americano. Encontrar um nome. Ou então São Paulo encontrar um português para chamar de seu. Quem sabe, né? O Corinthians encontrou o Antônio Oliveira, que estava lá no Cuiabá, já estava ambientado no futebol brasileiro e chamou.
Se ele não dominar o vestiário, é fazer gestão do vestiário. O que é gestão do vestiário? É o seguinte: 11 gostam do técnico. Ah lá, tô falando, ó. O Antônio Oliveira já tá no coração do corintiano aí, ó. Você tá vendo? O São Paulo, então, vai lá, faz uma pesquisa, encontra um português para chamar de seu. Nós estamos na década dos treinadores portugueses no Brasil. E o maior deles é Dom Abel Ferreira, o terceiro imperador do Brasil. E não vem dizer que o Jorge Jesus foi o melhor, porque o Jorge Jesus durou 1 ano e pouquinho. Durou pouco. Não enfrentou o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o maior empilhador de taças do futebol do Brasil, portanto, nós tivemos 3 imperadores, Dom Pedro I, Dom Pedro II e agora Dom Abel Ferreira. O Rames não saiu, enfim, é o seguinte, essa história tá assim, ela tá faltando elementos. Dom Antônio Oliveira, príncipe de Brasil e Algarves, príncipe pode até ser, porque é o segundo, o primeiro é Dom Abel Ferreira. Então, o que acontece? O Rames Rodrigues está faltando elemento nessa história. Isso aí está um tanto contado. Talvez tenha brigado com o Carpini, alguma coisa disso, brigou com alguém. Eu acho que não brigou com o Muricy. Talvez tenha sido o Muricy que tenha bancado. O Flamengo de 19 contra o Palmeiras 21 do Abel. Nossa, isso ia ser um jogão. Assim, 4x4, sim, com certeza. Nossa. Cara, seria um jogo lindo, cara. O Flamengo de 19 versus o Palmeiras 21 do Abel. Gente do céu. Esse seria o maior jogo da história do futebol mundial. E não vem com essa de PSG e União de Manchester. Não vem com essa pra mim, de Tottenham versus Cidade de Manchester. Não, para. Entendeu? Esse aí seria o maior jogo de todos os tempos. Absurdo o negócio. Com certeza. Traduz o nome dos times da Premier League. Os caras falam assim, Manchester City versus Manchester United. Vai cagar, pô. União de Manchester versus Manchester. Quando traduz para o português fica brega, né? Corinthians de 12 versus Fla de 19. Nossa senhora. Não, esse microfone é o mesmo, é que eu pendurava ele lá em cima. E aí ele aparecia pouco, então ele tá aparecendo mais aqui. Esse aqui é o meu Scarlett. Tá? Um microfone que é bom pra caramba, super profissional, é pra gravar propaganda. Esse aqui eu uso pra trabalho profissional também. Cara, vocês estão falando de jogos mais antigos, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu gostaria de ver o Corinthians 99-2000 versus o Flamengo de 19, o Corinthians 99-2000 versus o São Paulo 92-93, o São Paulo 92-93 versus o Flamengo de 19 e o Palmeiras de 21. Cara, assim, foram super times. Porque assim, o Palmeiras 99, campeão da Libertadores, era um time que jogava uma bola de razoável pra boa. E foi campeão da Libertadores, muito na garra. O Palmeiras 21 do Abel Ferreira, esse sim, foi um timão, com perdão da palavra aí aos corintianos, mas, cara, foi um elenco assim, foi um coletivo único do Palmeiras. Acho que vai ser o grande Palmeiras do Abel Ferreira, vai ser o da temporada 2021. Sim, nós já tivemos times assim que deitavam em cima de time europeu. Agora, se você me perguntar... Nossa, cara, o Ronaldo teve um lance. Foi o Paulistão de... Puta, eu tô ficando velho, eu tô esquecendo, caralho. Puta merda. Acho que foi o Paulistão de 2009. Ou 2010? 9 ou 10? 9. Aquele que o Ronaldo sai da linha do campo de defesa. O Richarlison perde a bola pro Ronaldo. Isso, e o Ronaldo com 120 quilos, correndo, mas sim, voando. O Richarlison precisou se recuperar.
E na hora de engatar o chute, o Richarlison travou o Ronaldo Fenômeno. Na televisão mostrou, o Ronaldo bateu 38 km por hora. Meu amigo, o Ronaldo, com 120 quilos, uma pança que nem a minha, se passasse numa lombada eletrônica, quase tomava uma multa. Sabe aquelas multas eletrônicas de 40, aquelas lombadas eletrônicas de 40 por hora? Quase que o Ronaldo, a pé, correndo, com aquela pança toda, quase que tomaria uma multa na cidade de São Paulo. Sabe? Na verdade, sabe aqueles radarzinhos 40 por hora assim? O Ronaldo, mano. Opa, Juanito, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o Ronaldo, velho, ele tomaria uma multa no radar eletrônico, cara. Tão forte que foi, velho. Foi um negócio assim, doido, velho. Doido. Olha a cara do pessoal, veja, meu. O torcedor é que sofre, né? A gente é que sofre, ó. Vamos lá, o primeiro foi o Lucas, bateu e guardou. Pô, dono do time, né? O dono do time tem que bater o primeiro, sou dessa opinião. O dono do time bate o primeiro. Aí o cara do Novo Horizontino, eu não acho que ele bateu mal, mas não abriu o suficiente, quer ver, ó. E aí o Rafael foi bem pra caramba. É, ele é craque, o Lucas é craque, gente. Ele continua um jogador de Premier League no Brasil. E aí uma cobrança linda do Luciano, sensacional. E aí, ó, pá. O Novo Horizontino na briga. Opa, valeu, ó, o Lucas destacou, ó, você pode usar os seus pinpoints pra destacar, valeu. E aí, beleza, até aí, ó, tava tudo bem pro São Paulo. E aí começou, ó, com paradinha em tudo, na categoria, ó, na frieza, tirou o goleiro, mandou no cantinho. E aí foi a hora da virada, ó, Michel Araújo, cara, manda lá na Giovanni Gronk, manda longe, ó, pá, voa a bola. Voa a bola. Eu acho que ele escorregou, quer ver? Volta um pouquinho, ó, quer ver, ó? Eu acho que ele escorregou na batida, quer ver, ó? Vamos ver se a gente consegue um frame legalzinho. Eu acho, ó. Ah, ele escorrega, quer ver, ó? Volta um pouquinho. Repara, ele escorrega, ó. O pé de apoio dá uma balançada, quer ver, ó? Na imagem aérea dá pra ver, ó. Você percebeu que o pé de apoio deu, ó? Pum. E aí começou a virada do Novo Horizontino. Começou a virada do... O Michel Araújo perdeu porque ele escorregou. O pé de apoio não ficou firme. E aí, beleza, ó. Aí, bela cobrança, hein? Foi o Arboleda esse daí? Foi o Arboleda, né? 2 é o Arboleda, né? Aí, tudo bem, vamos lá. Todo mundo nas paradinhas, no gingado e tal, ó. Pum. E aí foi a segunda isolada do dia. Foi a segunda isolada do dia. E aí, mas nossa senhora, mas pegou mal na bola, quer ver, ó? Ó, não. Essa cobrança foi péssima. Essa foi péssima. Sim, foi muito bom. O time do Novo Horizontino tem psicológico, parecia o time do Palmeiras. Só no psicológico. E aí a classificação do Novo Horizontino. Pô, foi incrível isso aqui, viu, gente? Foi incrível mesmo. Novo Horizontino classificado, aquela festa toda no Morumbi. Sim, chamou o Novo Horizontino, chamou responsa. Olha lá, a torcida pequenininha, mas tava lá, ó. Pô, da hora. Foi assim, foi incrível, cara. O Novo Horizontino tá de parabéns. E não vai ser um jogo fácil pro Palmeiras, a semifinal. Não vai ser nada fácil. Vai ser um negócio tenso pra caramba. Sim, o Novo Horizontino tá... Cara, Trevejinho, o Novo Horizontino não vai ser um adversário fácil pro Palmeiras, não. Tanto que já estão dando um jeito aqui de ressuscitar o Allianz Parque. Vai ser com o gramado que tem, do jeito que tem, do jeito que puder e ponto final. Portes, agora sim, eu achei. Olha o que ele falou, o Nilson César. Vou até abrir o áudio aqui pra você. O que o Nilson César falou, informação que ele tem do Dorival Júnior sobre o Rames Rodrigues. Quer ver? Veja você, ó. Não, Nilson.
Ô Flávio, eu conversava muito com o Dorival Júnior, quando ele era técnico, Dorival, quando ele era técnico do Flamengo. E ele me falava sobre o Vidal, eu cansei de anunciar isso, ele pode jogar 15 minutos. É uma boa comparação com o Rames, não é não, Flávio? Sem dúvida, e a torcida fica enchendo o saco. Não sabe dessa dificuldade. É óbvio que o Carpini sabe que o Rames Rodrigues é muito mais jogador do que qualquer um que está no campo. Tem muito mais habilidade que todos. Isso aí não resta nenhuma dúvida. Só que ele não aguenta. Ele não é um atleta. Ele vai jogar no limite, 10, 15 minutos, e pode até resolver o jogo. Só isso, mas que isso não dá. É, o Vidal do Flamengo. Dorival falava, não adianta pegar no meu pé, o cara pode jogar 15 minutos. É a mesma coisa que o Rames. É bem isso aqui que é o Rames Rodrigues no São Paulo, sabe? Você pega e fala o seguinte, pô, é bom de bola? Sim, é bom de bola. Aguenta? Não. Então assim, talvez quem tenha segurado tenha sido o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho talvez tenha segurado o Rames Rodrigues. Mas é uma incógnita. A gente tá vendo o Diego Costa no Grêmio. Poderia ter rendido bastante, mas não rendeu. São Paulo, Barcelona, Tajeres e Cobresal. Nossa, aqueles times lá no interior do Chile, de viagem desgastante pra caramba. Fica vendo São Paulo se complicar contra o Tajeres. Ó, gente, zoeira, tá? Tudo na amizade, hein? É brincadeira. Saiu o primeiro adversário do São Paulo na Libertadores. Olha quem é. Quem tem limite é município. A zoeira não tem limite, gente. Tá aqui. O primeiro adversário do São Paulo na Libertadores. Tá aí, ó. Enfim, essa é pra virar meme, hein?